Aleluia, glória a Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a nossa alegria deve ser mesmo de poder estar na casa do Senhor. Significa que nós estamos vivos, que nós temos saúde, amém? Meu irmão, minha irmã, por favor, abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, eu vou ler para você sobre o tema da mensagem de hoje, que é Igreja, o melhor lugar do mundo. E talvez você diga, eu não concordo com você, mas depois que eu apresentar aqui os argumentos, você vai chegar à conclusão que a igreja é de fato o melhor lugar do mundo. E o tema desse mês é Reunindo como Igreja, e o tema do nosso ano é Ano da Esperança. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, está escrito o seguinte: e aqueles que acreditaram em Jesus se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. Todos eles estavam cheios de temor ao Senhor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a admiração de toda a população. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia, glória a Deus. Até aqui. Uma das primeiras coisas que me chama a atenção nesse texto é a comunhão, é a união do povo. Porque toda vez que nós temos união, nós temos força para fazer alguma coisa. Isso começa na nossa casa, na nossa família e se estende para todas as áreas. E depois diz que era o Senhor que acrescentava as pessoas que estavam sendo salvas. Então, se nós olharmos para esse texto e olharmos para a nossa igreja, com tantos bancos vazios, nós vamos chegar à conclusão que o Senhor não está acrescentando na congregação João de Barro as pessoas. E se o Senhor não está acrescentando, é porque alguma coisa, algum problema há com o pastor, com os líderes e com os obreiros. Essa é uma responsabilidade nossa. Então nós precisamos fazer a lição de casa. Mas não é esse o tema de hoje. O tema de hoje é a igreja, o melhor lugar do mundo. E como que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, entendendo que a igreja foi criada, foi formada pelo Senhor Jesus. Ele esteve na terra, ele morreu e ressuscitou, e a Bíblia fala no livro de Atos que depois que ele ressuscitou, durante 40 dias, ele continuou a aparecer para as pessoas para explicar novamente tudo aquilo que ele havia ensinado, porque as pessoas ficaram em choque quando ele morreu, porque as pessoas não acreditavam que ele fosse morrer, uma pessoa com tanto poder, mas era necessário que isso acontecesse. Mas a Bíblia relata que quando deu esses 40 dias que Jesus estava conversando com os discípulos depois de ter ressuscitado, enquanto ele estava conversando com os discípulos, de repente, ele começou a flutuar. Então imagine você o susto dos apóstolos ao ver Jesus flutuando. Seria o mesmo susto se eu de repente começasse a flutuar aqui e falasse, meu Pai do céu, misericórdia, o que está acontecendo? E Jesus não apenas flutuou, mas ele continuou a subir e foi subindo em direção ao céu. E a Bíblia fala em Atos, no capítulo 1, que enquanto os discípulos estavam lá admirados com isso, de repente, 2 homens vestidos de branco, que a gente sabe que são 2 anjos, apareceram para os discípulos e disseram, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus sendo levado para o céu, Jesus vai voltar novamente. E essa é a nossa preocupação
é com a volta de Jesus. Porque qual é o objetivo da volta de Jesus? O que nós precisamos aprender com isso? Então, meus irmãos, a primeira pergunta que a gente faria é: quando é que Jesus vai voltar? Qual que é o ano, o mês, o dia, a hora? E aí o próprio Senhor Jesus deu essa resposta no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36, que ele diz o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, tão somente o Pai. E Jesus faz um alerta: olha, da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé. Lembra de Noé, da arca de Noé, do dilúvio? Então Jesus fala: da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá na minha vinda. Pois nos dias antes de acontecer o dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. E o dilúvio veio e levou a todas as pessoas. Assim também acontecerá na minha vinda, diz o Senhor Jesus. Então o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus Pai. Mas talvez, meu irmão e minha irmã, você já tenha ouvido, como eu já ouvi, alguém ou muitas pessoas dizendo o seguinte: ah, mas se Jesus voltar hoje, de novo iam matar ele. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. O que ocorre, meus irmãos, é que as pessoas que dizem isso, elas falam isso baseado no conhecimento que ela tem da nossa sociedade, da maldade do nosso mundo, mas ela não fala isso baseada no conhecimento das profecias, porque as profecias revelam que só poderia morrer quem já tivesse pecado. Foi isso que Deus disse para Adão: se você pecar, você vai morrer. Jesus nunca tinha pecado, então Jesus ele não foi morto, ele se deixou morrer. É uma coisa diferente, dá um pouco de nó no cérebro, mas é diferente. O fato é que Jesus, conversando com Pilatos estava preocupado se Jesus era de fato rei ou não. Pilatos pergunta para Jesus, isso está registrado em João no capítulo 18, se ele era o rei dos judeus. E Jesus dá uma resposta que é fantástica. Ele diz: o meu reino, Pilatos, não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu daria uma ordem aos meus súditos, aos meus servos, aos meus ministros, e eles lutariam por mim, e eu não seria entregue aos líderes judeus. Claro que Jesus nem precisaria dar uma ordem para que os anjos lutassem, tamanho o poder de Jesus. Mas Jesus respondeu dessa forma para que Pilatos pudesse entender, né? Então, meus irmãos, quando Jesus voltar agora, ele não vem para ensinar. Sabe aquela história de pai, mãe, avó, que ensina o filho, avisa o filho, adverte o filho e fala: olha, se você continuar, você vai sofrer a consequência, você vai ser disciplinado. Chega uma hora que você vai lá e você não vai mais para avisar, você não vai mais para ensinar, não é assim? É a mesma coisa com a palavra de Deus. Jesus veio para ensinar, agora a igreja está avisando que acontecerá uma grande destruição e que nós precisamos nos agarrar em Deus, e novamente as pessoas não estão dando atenção. Então Jesus não vem dessa vez para ensinar, agora Jesus vem para julgar. E onde está escrito isso? Isso está escrito em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, quando Jesus diz o seguinte: quando eu virei em glória com todos os anjos e me assentarei no trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante de mim, e separarei uma pessoa das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocarei as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então ele está falando de julgamento. Ele não está falando que ele virá para ensinar, porque tudo aquilo que tinha que ser ensinado, ele já ensinou, e nós, como igreja,
continuamos a ensinar. E foi essa mesma linha de raciocínio, foi essa mesma visão que o apóstolo João teve quando ele teve a visão que está descrita em Apocalipse no capítulo 20. O apóstolo João, admirado, ele escreveu, né? Eu vi um grande, mas era um grande trono, não era um troninho qualquer, era um trono enorme, um grande trono branco. E ele disse que ele viu aquela pessoa que estava sentado nesse trono branco. E o apóstolo João disse que houve um temor nesse momento. Ele disse: a terra e o céu fugiram da presença de quem estava sentado no trono branco e não se encontrou lugar para eles. E aí ele fala: eu vi os mortos, tanto os grandes, os poderosos, os ricos, os milionários, como os pequenos, os humildes. E eles estavam em pé, todas as pessoas estavam em pé diante desse grande trono branco e foram abertos livros. E aí a gente pergunta: que livros são esses? São livros que existem no céu com a história da minha vida, da sua vida. Todos nós temos um livro no céu, com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos, quando nós estamos à frente das pessoas e quando nós estamos sozinhos. Existe um livro que é escrito. Hebreus capítulo 12 diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, ele disse, e foram abertos os livros, e foi aberto um outro livro, e ele dá destaque para esse outro livro. Esse outro livro é o livro da vida. Esse é o livro em que está registrado o nome de todas as pessoas que um dia decidiram entregar a sua vida para Jesus. Seu nome está nesse livro? O meu está, e o seu? Amém, glória a Deus. Então foram abertos vários livros com a vida de cada pessoa e foi aberto o livro da vida em que está registrado o nome de todas as pessoas ao longo de todos os séculos que decidiram entregar a sua vida a Jesus. E aí o apóstolo João diz que os mortos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito, conforme estava registrado naquele livro. E aí ele fala que o mar entregou os mortos que nele havia, por conta de pessoas que morreram, no mar, o corpo não foi achado, e fala que a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e cada pessoa foi julgada de acordo com o que tinha feito. Então, depois de todo esse julgamento, a própria morte e o próprio inferno foram jogados num lugar chamado Lago de Fogo. Então, meus irmãos, a gente vê muitas pessoas vindo para a igreja, vindo para Jesus com medo do inferno. Mas existe um lugar pior que o inferno, que é esse lugar chamado Lago de Fogo. Agora, o que é importante, que é muito importante, esse julgamento é tão somente para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as épocas da humanidade, que não entregaram a sua vida para Jesus. Porque nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós não vamos passar por esse julgamento do trono branco. Amém? Glória a Deus. Isso dá um alívio aí no seu coração? Para mim me dá um grande alívio, né? Agora, como eu disse, em Hebreus capítulo 12 está escrito que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, o autor diz assim, vamos deixar de lado todo o embaraço, vamos deixar para lá de lado o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé. O apóstolo Paulo, que como você sabe, foi levado até o terceiro céu, arrebatado até o terceiro céu e depois voltou e nos contou muitas coisas incríveis que ele viu e ouviu. Ele diz o seguinte, que Deus não levou em conta, isso está em Atos capítulo 17, a partir do versículo 30, Deus não levou em conta os tempos da sua ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo
com justiça, por meio de Jesus, a quem ele escolheu. E Pedro, meus irmãos, ele traz uma outra revelação que dá arrepios na gente, porque a gente, sabe que o mundo antigo, o mundo de Noé, acabou com a água. As pessoas morreram afogadas. E agora Pedro fala que esse mundo está reservado para o fogo. Ele diz o seguinte, em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 6. O mundo da época de Noé foi destruído, afogado em água. E os céus e a terra, que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Os ímpios são todas as pessoas que não entregaram sua vida para Jesus. Aí ele diz o seguinte, mas há uma coisa, irmãos, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que para a gente é difícil entender essa questão aí, né? E ele diz, o apóstolo Pedro, o Senhor não retarda a sua promessa, assim, ainda que muitos a julguem demorada. Pelo contrário, o Senhor é paciente com todas as pessoas, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, mas que todos entendam que precisam se arrepender do estilo de vida que está vivendo. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele repete o ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos, sabendo que o mundo vai acabar dessa forma, vai ser desfeito dessa forma, que tipo de pessoa nós devemos ser? Que tipo de vida nós devemos ter? Como é que é o tipo de relacionamento que nós devemos ter? Nós devemos continuar tratando as outras pessoas na base da ponta da botina, sendo grosso, sendo mal educado, sendo ingrato? Ou será que nós devemos entender que a vida é rápida, passageira e que nós vamos prestar contas de cada palavra que sai da nossa boca? Então nós precisamos ter essa reflexão. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, para ter uma casa boa, para ter um carro bom. Claro que tudo isso é bom, se você for agraciado com isso, glória a Deus, mas esse não é o seu objetivo de vida principal. O seu objetivo de vida principal é escolher em qual reino você quer servir. Porque querendo ou não, irmãos, sabendo ou não sabendo, nós estamos servindo um reino. Ou estamos servindo o reino de Deus, ou estamos servindo o reino das trevas. E nós precisamos tomar essa decisão. E o segundo passo é cuidar da nossa família. Porque o apóstolo Paulo também disse que aquela pessoa que não cuida bem da sua família, ele é pior do que o ateu. Ele negou a fé. Pode conhecer Bíblia, pode falar um monte de versículo, pode vir para a igreja, mas se não cuida da sua família natural, é pior que o ateu. Então isso nos força a ser uma pessoa melhor a cada dia. E é esse o nosso objetivo. Nós temos que cuidar da nossa família. Agora, eu quero falar para você, de maneira didática, sobre como vai ser a volta de Jesus. E para ficar mais fácil para a gente entender, eu vou dizer que a volta de Jesus vai ser em 2 momentos diferentes. Vão ser 2 voltas de Jesus, amém? Não precisa ficar preocupado achando que eu estou falando besteira, porque é só para ficar mais simples. Qual que é a primeira volta de Jesus? A primeira volta de Jesus é uma volta em que o Senhor Jesus, ele não vai tocar a terra, ele vai entrar na órbita da terra, mas ele vai ficar nos ares e nós vamos começar a flutuar, a exemplo daquilo que aconteceu com ele, vamos nos encontrar com ele nos ares, e aí então nós vamos para o céu. Isso está registrado aonde? Isso está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou ler para vocês não ficarem achando que eu estou inventando moda aqui, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto às pessoas que já morreram. Pessoa que perdeu já o pai, a mãe, irmão, né? Pessoas que ama, né? E o apóstolo Paulo começa a trazer uma excelente notícia que nós vamos encontrar todas as pessoas que morreram no Senhor.
Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto às pessoas que dormem, para que vocês não fiquem entristecidos como aquelas pessoas que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, todas as pessoas que dormiram no Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia por isso. E aí ele diz: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos, quando ocorrer a vinda do Senhor, nós não precederemos os que dormem, ou seja, nós não iremos na frente daqueles que já morreram. Pelo contrário, aquelas pessoas que já morreram no Senhor, e tão somente nesse momento, as pessoas que já morreram no Senhor, elas vão ressuscitar, vão ganhar um corpo imortal, um corpo que não vai sentir mais dor. Eu acredito que um corpo na faixa aí dos 30 anos, né? Nem novo demais, nem velho demais, cheio de energia. Aleluia, glória a Deus por isso. Você que já passou dos 30 anos sabe o que isso significa, né? Glória a Deus por isso. E aí ele fala que então as pessoas que já morreram no Senhor, elas vão ressuscitar primeiro. Mas isso tudo, meus irmãos, vai ser muito rápido. E aí nós que estivermos vivos, nós também vamos ter o nosso corpo transformado e vamos então ser levados para o céu. Então ele diz, né? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Aquilo que eu falei. E depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor nas nuvens. Arrebatado significa, né, ser tirado da terra. Nós vamos começar a flutuar, nós vamos começar a subir e vamos para o céu vivos. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, eu quero lembrar para vocês que Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz o seguinte: na casa do meu pai, tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês. Ele dizendo, né? Estou indo na frente, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e vou levar vocês para mim, para que onde vocês estejam, para que onde eu estiver, vocês estejam também. O que você acha disso? Se você tivesse um parente rico e você tivesse uma situação financeira ruim, daquelas ruins, que espero que você nunca tenha passado, aluguel atrasado 3 meses, o dono da casa falou, você tem que sair, você não tem para onde ir, e seu parente rico diz assim, olha, eu tenho uma mansão, né? Eu não estou usando lá um dos quartos de hóspede, se você quiser ficar morando na minha mansão para sempre, você pode ficar morando. O que você ia achar disso? Ah, benção, né? Mas melhor do que ter um primo rico que tem uma mansão é saber que Deus, na sua morada no céu, está preparando um lugar para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, vamos ser sinceros agora. Vamos ter agora um instante de sinceridade, né? Isso não parece doideira? Se você falar isso para uma pessoa que não acredita em Deus, ela não vai achar que a gente é um bando de maluco? Vamos ser sinceros? Não vai achar. Vai perguntar se você, né, não está deixando de tomar uns remedinhos, né? Se alguma coisa não está, né, errada com a sua cabeça. Mas vamos então sair então da Bíblia e vamos para a ciência. Vamos falar um pouquinho de ciência, né? Um dos maiores cientistas que já existiu foi Albert Einstein. E ele disse o seguinte, que quando mais ele se aprofundava na ciência, mais ele se aproximava de Deus. O resumo disso é mais ou menos o seguinte: quando você tem um pouco de conhecimento, quando você é cientista e você começa a explorar as coisas, você começa a conhecer as coisas, você começa a entender e dar explicação para um monte de coisa. Por exemplo, há muitos anos lá atrás, a gente não sabia como é que formava a chuva. Então, o povo criou uma história de como é que era a chuva, aquela coisa toda, o sol e por aí fora. Mas à medida, né, que nós
fomos tendo mais conhecimento, a gente começou a entender como é que forma a chuva, o sol e por aí vai. E com a ciência é a mesma coisa. Quanto mais os cientistas começam a olhar para o universo, mais eles ficam convictos que tem que existir um organizador. Os ateus evitam a palavra Deus, mas que tem que ter alguém por trás organizando, tem que ter. Porque é muito impressionante tudo aquilo que está no universo. Por exemplo, quando a gente fala de ciência, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é a NASA, não é mesmo? A gente até brinca, a gente vê nas redes sociais, agora a NASA vem porque uma pessoa inventou um negócio doido lá que funciona, E a NASA diz que eles não têm conhecimento da maior parte daquilo que é composto o universo. Tem tantas coisas que eles não conhecem do universo, e o que é mais impressionante, eles sabem que o universo continua a crescer, o universo está crescendo. Tem uns buracos negros que eles não têm a menor noção aonde é que vai dar aqueles buracos negros no universo. Não tem conhecimento. Com relação às galáxias, você sabe, que a gente vive na Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela tem aproximadamente em torno de 300 bilhões de estrelas. Isso numa galáxia. Os cientistas acreditam que exista mais de 1 trilhão de galáxias. Então, meu irmão, se a gente parasse para olhar só para isso, a gente já ia chegar à conclusão que tudo aquilo que está na Bíblia dá para a gente acreditar. Mas eu quero ainda falar sobre a questão do planeta Terra. A Terra, não sei se você sabe, mas ela não está parada. A Terra, ela faz alguns movimentos. Entre os movimentos que ela faz um que ela gira em torno dela mesma. Então imagine que eu sou o planeta Terra. Estou até meio gordinho, meio redondinho, Fica fácil para você imaginar. Mas imagina que eu sou o planeta Terra. Esse movimento que a Terra faz de virar assim, dura 24 horas, que é o nosso dia. Mas ela não faz só esse movimento. Além dela estar girando, imagine que agora que isso aqui é o Sol. Imagina que isso aqui é o Sol e eu continuo sendo a Terra. Além da Terra estar girando, ela faz um movimento. Todos os dias, todas as horas. Agora que você acha que você está em terra firme, a Terra está fazendo esse movimento. E ela está girando em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol dura 365 dias, que é o nosso ano. Aí lembra que eu falei que o apóstolo Pedro disse assim, olha, para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia? Não parece um exagero? Vamos falar a verdade? Parece um exagero. Para o cientista isso não é exagero. Para o cientista imaginar que existem outros mundos em que um dia dure 1000 anos é perfeitamente compreensível. Por quê? Porque eles já conseguiram mapear, já conseguiram estudar que um ano no planeta Mercúrio, você já ouviu falar do planeta Mercúrio, No tempo de escola, aquelas aulas que você não matou, glória a Deus por isso, Mercúrio, Júpiter, Netuno, Urano, vou falar deles aqui agora. Ó. Aula de quinta série, já volto para a Bíblia, viu? Então, em Mercúrio, meus irmãos, um ano no planeta Mercúrio só dura 88 dias. Rápido, Agora, olha a loucura. Um ano em Júpiter dura 4.332 dias. Um ano em Júpiter. Parece muito, Mas em Urano, um ano demora 30.681 dias comparado com o dia da Terra. Precisaria de 84 anos na Terra para dar um ano em Urano. Em Netuno é pior ainda. Um ano em Netuno precisaria de 60.190 dias de um dia da Terra, equivalente a 165 anos na Terra. Então, meus irmãos, para que essa aula grátis de ciência? Para dizer que quando a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, para o cientista isso é perfeitamente compreensível, porque o tempo é muito relativo do lugar em que você está vivendo. Então, quebrar a lei da gravidade e ir para uma outra esfera é completamente
possível. Porque se você para imaginar que nesse momento a Terra está flutuando e você está flutuando nela, aí sim que a loucura é grande. Então, é imaginar que Jesus vai voltar, vai nos levar com ele, é perfeitamente compreensível. Porque é uma profecia. Uma profecia é algo que é dito antes que ela aconteça. Olha uma outra coisa. Quando eu era jovem, e isso faz muito tempo, né? Quando a gente falava sobre a marca da besta, a gente dizia que era impossível, porque a marca da besta implica que ninguém vai poder comprar, nem vender nada, nem no mercado, nem carro, nem moto, nem coisa nenhuma, se não tiver a marca da besta. Hoje, quando você vai pagar com dinheiro, a pessoa até acha estranho, porque é só cartão, crédito, débito ou Pix, no máximo, né? Então vai chegar um momento que o dinheiro vai acabar, vai chegar um momento em que nós não vamos precisar mais de ter uma outra maneira de comprar ou vender que não seja através da marca da besta. Eu, particularmente, não quero viver nesse tempo, quero ser arrebatado antes. Mas é por isso que eu trouxe esse assunto para vocês, meus irmãos, porque tudo isso está prestes a acontecer. E nós não podemos ser pegos desprevenidos como aconteceu na época de Noé. Então, o que vai acontecer na terra assim que nós formos arrebatados? Vamos já deixar como já entendido a questão do arrebatamento. Então, a pergunta é, nós fomos levados para o céu junto com Jesus. Quem ficou na terra? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o seu parente que ficou aqui, com o seu filho, com o seu neto, que ouvia falar de Jesus, que você falava de Jesus, que você falava para vir na igreja, e o abençoado, a abençoada, decidiu que aquilo lá era muita história de criança. Ele vai continuar vivendo aqui. Os governos vão continuar. Meu irmão, minha irmã, quando a igreja for levada com Jesus, vai ser formada na terra uma trindade satânica. Como é que é essa trindade? Satanás, o anticristo e o falso profeta, que na prática é o poder de Satanás, um líder político mundial que vai encabeçar todas as nações, e um líder religioso que vai ter poder para fazer milagres e maravilhas para enganar as pessoas. Então, eles vão fazer um acordo mundial, vai ter 3 anos e meio de profunda paz, uma certa prosperidade, e depois, então, Deus começa a derramar a ira dele, que está descrito em Apocalipse. Começa só. Então, aqueles 3 anos que nós passamos usando focinheira, vai ser coisa de criança comparado com as tragédias que vão acontecer nisso. E no final, aproximadamente aí, de 3 anos e meio, então o anticristo vai estipular a marca da besta. E as pessoas só vão poder comprar e vender se tiver a marca da besta. Vai ser uma marca na mão direita, quem for amputado vai ter a marca na testa. E aí a pessoa vai chegar no supermercado, em qualquer lugar, estica o braço lá, passa o leitor ou a testa e está resolvido. Qual que é o problema disso? Até aí, não há muito problema. O grande problema é que o anticristo vai exigir que as pessoas o adorem como ele sendo um Deus. Ele tentou ser Deus no céu, não deu certo, veio para a terra e está tentando aqui. E as pessoas vão ser obrigadas a adorar o anticristo. E aí, o filho do crente, o neto do crente, aquela pessoa que a gente falou e não se converteu, vai saber que se receber a marca da besta, não tem acordo. Não tem acordo. E isso, meus irmãos, vai fazer com que as pessoas queiram se voltar para Deus. Está escrito em Apocalipse no capítulo 14: se alguém adorar a besta e receber o sinal na testa ou na mão, essa pessoa também beberá da ira de Deus e será atormentada com fogo, enxofre e fumaça para todo o sempre. Então, essas pessoas, esses parentes, filho, neta, vai ter uma segunda chance? Eu não chamaria de segunda chance, mas vai ter uma chance. Só que quem não
tiver a marca da besta, e quem não adorar a besta não vai poder comprar nem vender, não vai poder comprar comida, não vai poder comprar água. E aí a pessoa vai viver num dilema: ou ela vai ser torturada até morrer, e muitos vão escolher morrer nessa penumbra do que receber a marca da besta, né? E vão poder fazer isso. Então, a gente tem que ter cautela sobre o nosso momento de vida. Nós estamos caminhando para o aparecimento do anticristo. Mas existe um outro problema, que se você não decidiu entregar a sua vida para Jesus, e se você morrer hoje, você não tem uma segunda chance. Então isso é muito sério. Quem ficar vivo depois do arrebatamento ainda tem, né, o que vamos chamar de uma nova chance. Dura, que você vai ter que morrer para poder ter a salvação, porque você vai ser torturado. Porque se você não adorar a besta, eles não vão te tratar com carinho. Pelo contrário, você vai ser aquele que todo mundo vai ficar olhando. Por que você não quer adorar uma pessoa tão boa quanto o anticristo? Você que vai ser o ruim. Então vai ser muito triste. Então, esse cenário vai ser horrível. E a Bíblia descreve que haverão catástrofes na terra, vai haver seca, vai haver pestes, vai ser uma desgraça, vai ser um período de grande tribulação como nunca antes aconteceu. Agora, olha o detalhe, né? Isso tudo está acontecendo na terra. Mas nós chegamos no céu, não chegamos no céu? O que é que nós estamos fazendo no céu? Vamos falar de coisa boa agora. Nós chegamos no céu, chegamos lá tudo animado, primeiro porque nós estamos vendo Jesus, olha lá Jesus, aí eu imaginava Jesus de um jeito, o outro imaginava não sei de que forma, e nós estamos lá, né, com o corpo revigorados, animados, reconhecendo, claro, uns aos outros, e aí passada essa euforia, a Bíblia fala então que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo não é para julgar ninguém sobre ter salvação ou não ter salvação, porque nós já estamos lá com o Senhor, porque nós já passamos por essa fase. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para saber o quanto nós fomos fiéis no uso dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Por isso, inclusive, que eu falei com as irmãs, né, com mais de 60 anos, da missão delas de cantar aqui para o Senhor. Né? Então, nós vamos receber as coroas, os nossos galardões nesse momento. Depois que a gente receber esses galardões, a roupa nova que nós vamos receber, um novo nome, etc e tal, então nós vamos, meu irmão e minha irmã, para aquilo que Apocalipse está descrito como as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, você sabe que é festa de casamento, né? Que a Bíblia fala que esse encontro da igreja com o Senhor Jesus vai ser uma festa, como uma festa de casamento. E o Senhor Jesus mesmo disse na última ceia que ele não iria tomar mais do fruto da videira enquanto ele não tomasse conosco no reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 22. Então, depois de tudo isso, que passar os 7 anos, então nós voltamos para a terra com Jesus. Aí nós já estamos com o corpo glorificado, já conhecemos um pouco dos mistérios do Senhor, e aí nós voltamos. E aí, tão somente depois disso, vai ter alguns outros acontecimentos que eu não vou falar hoje, por causa do tempo, e aí então vai acontecer aquele julgamento do trono branco que eu falei para vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos, voltando ao nosso tema, né? A igreja é o melhor lugar do mundo, a exemplo da Arca de Noé, que era o melhor lugar do mundo na época de Noé. Eu não estou dizendo que a Arca de Noé era perfeita, eu não estou dizendo que a igreja é perfeita, não. A gente sabe que na igreja tem problemas, a gente sabe que na Arca de Noé tinha problemas, mas era o único lugar seguro para estar sabendo daquilo que está para acontecer. Então nós precisamos intensificar a nossa vida com Deus e a nossa maneira de ensinar as pessoas da nossa família, os nossos amigos, sobre a importância de ter uma revelação sobre o futuro com o Senhor. Bem, o Senhor Jesus disse que a igreja, que a salvação, né, que a salvação vem dos judeus, e de fato a salvação
vem dos judeus. E a igreja, ela nasceu em Jerusalém por conta da ação do Senhor. Nós lemos em Atos, no capítulo 2, versículo 42, que aqueles que se converteram ao Senhor se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. E é isso que nós precisamos continuar a fazer, a persistir no ensino dos apóstolos, a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. A igreja, meus irmãos, era o melhor lugar do mundo para os primeiros cristãos. E a igreja continua a ser o melhor lugar do mundo para nós hoje. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, a igreja é o lugar para aprender e para ensinar. A igreja é o lugar para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A igreja é o lugar para nós termos comunhão. A igreja é o lugar para nós servirmos uns aos outros. A igreja é o lugar para aumentar a nossa fé e para renovar as nossas esperanças, para nos lembrar que ao final tudo vai dar certo. A igreja é o melhor lugar do mundo. Agora, e para você, a igreja é o melhor lugar do mundo? Você está de fato inserido na igreja do Senhor? Não estou falando em uma denominação, estou falando no corpo de Cristo. E nós precisamos lembrar de todas as advertências, de todos os avisos desde o início da história da humanidade. Deus avisou Adão e Eva que se eles pecassem, eles iriam morrer. Eles não acreditaram, eles pecaram e morreram. E nós vimos Deus avisando Noé que se as pessoas não entrassem na arca, elas iriam morrer. Elas não acreditaram, elas não entraram na arca e elas morreram. E agora a igreja, eu e você, estamos avisando as pessoas que Jesus vai voltar. E ele vai voltar não como um cordeiro, mas vai voltar como um leão. Agora nós estamos avisando que Jesus vai voltar não mais para ensinar, mas para julgar todas as pessoas. E quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, quem não for lavado pelo sangue de Jesus, meu irmão e irmã, já entra para aquele tribunal, para aquele julgamento do trono branco condenado. E quem for condenado vai chorar, vai ranger os dentes de arrependimento. Bem, a Bíblia avisou e enviou os profetas para dizer que um Messias iria nascer, e o Messias veio, o Messias nasceu. Deus enviou os profetas para avisar que esse Messias iria morrer e ressuscitar, e esse Messias, ele morreu e ressuscitou. E agora Deus está enviando os profetas, que é a igreja, que sou eu, que é você, para avisar que esse Messias vai voltar para nos buscar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, sabendo que a igreja é o melhor lugar do mundo, baseado nos acontecimentos futuros, nós não podemos de estar na igreja do Senhor. E lembrar que a Bíblia nos adverte que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Que o Senhor nos capacite para que nós possamos fazer a vontade de Deus e sermos usados para levar outras pessoas a querer fazer a vontade de Deus também. Amém? Por favor, levante-se. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre como está a sua vida, como está a sua situação diante do Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida, você tem certeza disso? Ou você precisa hoje, agora, garantir que o seu nome esteja no livro da vida? Bem, quero pedir para você fechar os seus olhos, nós vamos orar, nós vamos falar com o Pai, e eu quero lembrar você algumas palavras do Senhor, a começar por Deuteronômio, capítulo 30, que diz: assim diz o Senhor, hoje chamo os céus e a terra como testemunhas
contra você, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que você e os seus filhos vivam. E o Espírito Santo diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, e saiba que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você precisa ter a certeza da salvação, eu quero incentivar você a repetir, mesmo que seja apenas no seu coração, essa pequena oração que diz assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, por favor, escreva o meu nome no livro da vida. Por favor, Senhor, me ajude a entender a tua vontade para a minha vida. Me livre de tudo aquilo que é errado, de todas as más influências, de todas as pessoas que não convêm. E, Senhor, me ajude para que eu jamais me desvie dos teus caminhos. E eu oro em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero dizer a você que se você fez essa oração pela primeira vez, a festa no céu, porque a Bíblia diz que toda vez que um pecador se arrepende, há alegria no céu, e nós nos alegramos também. Então, quero convidar você agora a orar pela sua casa, pela sua família, por essa semana que se aproxima. Pai, nós colocamos na tua presença, Senhor, a nossa família, nós colocamos diante do Senhor, Pai, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, Pai, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos livre da depressão, que o Senhor nos livre da ansiedade, que o Senhor nos livre, Pai, das armadilhas do inimigo. Senhor, aquelas pessoas que precisam tomar decisões essa semana, que o Senhor dê a elas direção sobre que decisão tomar, que o Senhor as livre de más decisões, Senhor. E também pedimos, Pai, que o Senhor abra caminhos, que o Senhor seja o provedor daqueles que estão precisando de recursos financeiros, que o Senhor traga saúde para aqueles que precisam de saúde, Pai. E sobre todas as coisas, Pai, que o Senhor nos livre de todo o mal, no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e que você tenha nessa semana a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.